Conforme eu falei no início, este mês é um mês de celebrações ao nosso Deus pelos 54 anos, e ao longo de todo este mês nós temos convidado pastores para assumir o púlpito e trazer a palavra de Deus. E hoje nós temos o nosso irmão, e eu posso dizer com toda a propriedade, um amigo. Existem irmãos e amigos muito chegados. O Mateus é um amigo muito chegado desde a época do seminário, foi amigo de turma e tem sido amigo na caminhada. E uma das marcas, para a glória de Deus, na vida do pastor Mateus, nós sempre falamos lá na turma, e depois que formamos, foi um dos pastores mais piedosos no nosso convívio como colegas dentro da questão pastoral. O pastor Mateus, ele auxiliou por muitos anos, podemos dizer assim, a Igreja Presbiteriana Central em Contagem, e já há 4 anos, né, Mateus? Está pastoreando a Igreja Presbiteriana entre Ribeirão das Neves e Contagem. Qual o nome do bairro ali? Retiro, no bairro Retiro. E não obstante já ter recebido vários convites para pastorear outras igrejas, mas ele tem entendido que Deus tem um propósito na vida dele, naquela igreja ali, para o crescimento do reino, naquele lugar tão carente e necessitado, principalmente da palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Mateus. Logo depois, no final, eu apresento a esposa dele que está aqui com a gente. Bom dia, irmãos. Como pastor Antônio, mais conhecido como Dengo entre a gente da turma lá, já disse aqui, meu nome é Mateus. É um prazer estar aqui com os irmãos, né, nessa manhã, celebrando a existência dessa igreja nessa região, que com certeza abençoa a vida de muita gente, né? Nós também estamos celebrando o aniversário lá da nossa igreja. E a celebração do aniversário da igreja é isso. Celebrar que o Senhor nos incluiu na sua família e que essa família abençoa muita gente. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15, nós leremos aí a partir do verso 22, e vamos até o final do capítulo, verso 27. Êxodo capítulo 15, dos versos 22 a 27. O texto diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos alimente, nos edifique, nos corrija e também console o nosso coração para a glória do Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um povo que tem
tudo a ver com a nossa vida, de uma história, de uma passagem na vida do povo de Israel que tem tudo a ver com a nossa vida. O povo de Israel, como nós sabemos, sai do Egito, passa por um deserto, em direção a uma terra prometida, e tudo isso faz menção diretamente ao que nós vivemos hoje, porque a caminhada do povo de Israel, ela prefigura a nossa caminhada hoje. Assim como aquele povo foi escravo no Egito, debaixo da opressão de Faraó, nós fomos escravos debaixo da opressão do mundo, do pecado e do diabo. Assim como Moisés foi enviado para que libertasse o povo da escravidão do Egito, Deus enviou seu Filho ao mundo, que nos tirou da escravidão, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E assim como aquele povo passava por um deserto em direção à terra prometida, nós vivemos aqui hoje numa vida ainda de lutas, de tribulações, de incertezas, em direção à nossa Canaã celestial, à vida eterna, à terra prometida, que é o céu. Então, aquela situação tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. E no meio dessa caminhada, nós vemos aqui que, num dado momento, depois de aquele povo ter vivido milagres, depois de aquele povo ter experimentado coisas sobrenaturais, no meio da caminhada o texto diz que há 3 dias sem água, num deserto de calor escaldante, o povo chega a um lugar em que eles avistam um lago, e ali a esperança se renova, e ali a expectativa das pessoas cresce. Graças a Deus encontramos água, mas quando eles levam a mão às águas e trazem a boca, as águas eram amargas, as águas eram impróprias para o consumo, e aquele povo então se depara com uma situação extremamente complicada. Irmãos, a vida que nós estamos levando hoje, ela é assim também. No meio da nossa caminhada com o Senhor, nós nos deparamos com dias das águas amargas, dias que aos nossos olhos são indigestos, dias de problema, de dificuldade, situações desagradáveis, constrangedoras, surpresas assim, inusitadas e que nos causam sofrimento. E rapidamente o texto nos traz aqui pelo menos 4 lições para que nós possamos lidar com os dias das águas amargas, o dia da tribulação, o dia da surpresa desagradável, o dia da luta, o dia do problema, enfim. Vamos acompanhando o texto junto comigo? Os versos 22 e 23 dizem assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhes Mara. Irmãos, nessa trajetória do povo de Deus, como eu disse, eles experimentaram coisas sobrenaturais. Esse povo viu Deus manifestar o seu poder no Egito, mandando as 10 pragas, um Deus que endureceu o coração de Faraó, para que o seu poder fosse glorificado nele, um Deus que libertou o seu povo com mão poderosa do Egito, um Deus que durante o dia havia uma coluna de nuvem, uma nuvem que os direcionava, fazia sombra, à noite a coluna de fogo que iluminava, aquecia, um povo que passou a pés enxutos no Mar Vermelho, muitos milagres, mas um dia eles se chegaram no lugar das águas amargas, um povo sedento no calor do deserto e não tinham água para beber, a água era imprópria para o consumo. Primeira lição que nós aprendemos é que os dias das águas amargas, eles fazem parte da caminhada, eles fazem parte da nossa caminhada cristã. Irmãos, se a gente observar os textos anteriores, não há aqui um desvio da rota,
Não há aqui uma desobediência do povo, não há aqui uma consequência. Eles se encontraram com as águas amargas porque eles não obedeceram, não. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor, e sendo guiados pelo Senhor, estando no centro da vontade do Senhor, andando com o Senhor, eles se depararam com as águas amargas. Irmãos, a vida cristã, ela tem na agenda dias de luta, dias de sofrimento, dias de angústia. Poderíamos nos lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13, servindo na igreja de Antioquia, e aí o texto lá diz que o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E eles saem em uma viagem missionária, entusiasmados, felizes, certos de que o Senhor tem um propósito. Atos capítulo 14, eles chegam em Icônio. O texto lá diz que o ânimo dos judeus se levanta contra eles, oposição, perseguição, opressão, eles seguindo a direção e a vontade do Senhor. Pouco tempo depois eles chegam na cidade de Listra. E na cidade de Listra, um paralítico é curado, mas os judeus de Icônio rapidamente chegam lá, e aí eles subvertem as pessoas até chegar ao ponto de eles apedrejarem Paulo e o darem como morto. Agora morreu, não tem mais jeito. Homens obedecendo à vontade do Senhor, seguindo a direção do Senhor, homens no centro do propósito de Deus, enfrentando perseguições, opressões, lutas, e Paulo quase morre de tanta pedrada que tomou. Irmãos, os dias de luta, eles fazem parte da caminhada. Muitas vezes, mesmo nós conhecendo a palavra, nós temos uma tendência de ter uma expectativa ilusória na vida cristã, de que nada de ruim pode acontecer. Repare que toda vez que acontece alguma coisa ruim, logo a gente fica procurando o culpado. Por quê? Porque a gente nem sempre confia de que o Senhor está nos conduzindo, mesmo no dia da angústia. Davi disse no Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são, fazem parte da nossa vida. Continuamos analisando o texto, verso 24, ele diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Irmãos, a amargura chegou, a sede estonteante estava ali presente, situação complicadíssima, e o texto diz que a reação do povo foi murmurar contra Moisés, e na verdade Moisés era como que um mediador no meio do povo, então a murmuração contra Moisés era uma murmuração diretamente contra Deus. Mas repare que antes de eles chegarem a Mara, eles haviam atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos. Deus havia feito um milagre. Aquele povo passou pelo meio do mar, os cavaleiros de Faraó foram destruídos no mar, o povo venceu os inimigos, recebeu um grande livramento, o povo estava em festa. Observe os textos anteriores, o povo alegre, o povo exaltando ao Senhor, o povo glorificando ao Senhor. A Miriam chegou a pegar um tamborim, saiu cantando, dançando, as mulheres atrás dela, fazendo música, porque o Senhor havia dado um grande livramento. Mas logo depois, eles chegam às águas amargas, e no dia das águas amargas não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém glorificando ao Senhor, não tinha ninguém exaltando o nome de Deus. O texto diz que o povo foi murmurar, reclamar. Segunda lição que o texto nos ensina é que os dias de amargura, os dias das águas amargas, eles mostram quem a gente realmente é. Irmãos, o que nós vemos aqui é que havia disposição de se alegrar, de glorificar, havia sentimento e desejo de gratidão no dia do livramento, no dia da alegria. Mas no dia da angústia, havia disposição de murmurar e se levantar contra Deus. O profeta Abacuque,
no capítulo 3, 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. Irmãos, vale lembrar que o profeta Abacuque, orando ao Senhor, ao ver tanta coisa ruim acontecendo ao seu redor, Deus responde à oração de Abacuque assim: as coisas ainda vão piorar, os babilônios vão atacar o meu povo vai passar fome, o povo vai ser oprimido. E Abacuque então, quando recebe essa revelação de que muita coisa ruim estava para acontecer, ele diz assim: mas ainda que tudo isso aconteça, eu ainda confiarei, me alegrarei, me exultarei no Senhor. Os dias de águas amargas mostram o que está dentro do nosso coração. Jó, capítulo 1, 21, Jó, depois de perder os seus bens, os seus filhos, ele declara: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Podíamos nos lembrar também das palavras de Moisés, Deuteronômio capítulo 8, no verso 2, Moisés ensinando a nova geração do Êxodo, ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para fazer saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, resumindo, o que Moisés está dizendo é o seguinte: Deus te deixou num deserto para te mostrar o que estava no seu coração. Momentos de amargura mostram quem realmente nós somos, quais as nossas motivações em servir ao Senhor. É o que a gente percebe aqui. Continue analisando o texto comigo. Verso 25. O texto diz: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que o Senhor soberanamente guiava o seu povo, o Senhor dirigia o seu povo, o Senhor direcionava os seus passos. Irmãos, quando nós olhamos para toda essa situação, o Senhor transformou as águas amargas em doces. O Senhor era quem guiava aquele povo. Por que Deus não transformou aquelas águas antes de o povo chegar lá? Por que Deus não desviou o povo daquela rota? Por que Deus não fez um milagre antes? Por que será que o Senhor permitiu que o povo primeiro se encontrasse com as águas amargas? Por que o Senhor primeiro permitiu que o povo se frustrasse, se decepcionasse, se entristecesse, chorasse, murmurasse? Por que o Senhor não proveu o livramento antes, já que Ele mesmo transformou? Porque Deus poderia muito bem já ter transformado as águas antes de eles chegarem. Mas, irmãos, o texto mostra que o povo, eles experimentaram águas amargas e depois experimentaram as águas doces. Essa é a terceira lição. Os dias de amargura, eles nos dão experiência com o Senhor. E quando eu falo experiência, não é num sentido místico, não. Eles te dão a oportunidade de experimentar ações poderosas do Senhor, o socorro do Senhor, a resposta de oração, o livramento. Eles nos dão a oportunidade de viver ali a dependência intensa do Senhor. Irmãos, por quê? Porque a gente tem tanto problema na família, no casamento, na igreja. Por quê? Por que nós muitas vezes nos frustramos com tanta coisa?
Quantas vezes já passou no nosso coração, mas por que o Senhor deixou eu passar por isso? Irmãos, as amarguras, elas nos dão oportunidade de experiência com Deus. Irmãos, aqueles pais poderiam contar aos filhos: olha, o nosso Deus transforma as águas amargas em doces. Eu vi isso. Irmãos, aqueles jovens, aquelas crianças, eles cresceriam com a memória marcada por aquele ato poderoso do Senhor. O nosso Deus transformou as amarguras em doçura. O nosso Deus cuida do nosso povo. O nosso Deus responde às orações. Nós podemos confiar no Senhor. Aquele povo teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Por quê? Crise no casamento, crises financeiras, problemas na igreja, dificuldade na criação dos filhos. O Senhor nos dá a experiência de que Ele transforma casamentos. O Senhor nos dá a experiência de que Ele converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Senhor nos dá a experiência de que Ele é a nossa provisão. Os dias de amargura nos dão experiência com o Senhor. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de fortificar, firmar e fundamentar. Muitas vezes as amarguras da vida, as tribulações, as surpresas desagradáveis, elas estão nos fortalecendo na fé e nos dando experiência de andar mais perto do Senhor e depender mais dEle de uma forma direta. Continuamos analisando aí o texto. Ainda no verso 25, finalzinho do verso 25 e o verso 26. Ele diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, ali, no meio daquela experiência, Deus deu ensinamentos para o povo, deu estatutos para o povo, deu mais uma fatia de ensino para o povo. E ali o Senhor declara que se eles vivessem em obediência, nenhuma das enfermidades que vieram sobre os egípcios viriam sobre eles. É importante a gente entender que o texto aqui não está dizendo que os servos do Senhor não terão problemas, não passarão dificuldades, não ficarão doentes, não. Ele está dizendo que o povo do Senhor não sofrerá das mesmas punições que sofreram os egípcios, porque os egípcios, por causa da dureza do coração, por causa da rebeldia diante do Senhor, eles sofreram as 10 pragas. E Deus está dizendo para eles: olha, se vocês me obedecerem, se andarem nos meus caminhos, aquilo que foi enviado sobre eles, as consequências do pecado que eles viveram, vocês não vão viver, mas vocês precisam andar na minha vontade, na minha palavra. Quarto lugar, os momentos de amargura também podem vir por causa do pecado. Deus está anunciando para o povo: olha, se vocês transgredirem a minha vontade, desviarem-se dos meus caminhos, se rebelarem contra mim, vocês vão amargar muitas coisas, assim como os egípcios amargaram. Porque o salário do pecado é a morte, em várias instâncias. Porque o pecado ele traz amargura, porque o pecado ele traz sofrimento, porque o pecado nos distancia do Senhor. Irmãos, muitas amarguras, muitos problemas, muitas tribulações que nós vivemos, o Senhor está dizendo: nós mesmos é que procuramos, nós mesmos é que cavamos, nós mesmos é que plantamos, e às vezes a gente vai colher o fruto. Moisés, orientando o povo a respeito da obediência, Números 32, 23, ele diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo ao povo é: o pecado tem consequência, o pecado tem um preço alto,
E se vocês se enveredarem por esse caminho, vão pagar esse preço. 1 Pedro 2,20, o apóstolo Pedro diz o seguinte: de que adianta se pecais e sois esbofeteados por isso? Porque Pedro está escrevendo para um povo que estava sofrendo. E Pedro diz que se eles têm que sofrer, é por amor ao Evangelho e por permanecerem firmes em obediência ao Senhor. Porque o que adianta as pessoas pecarem e viverem colhendo as consequências do seu pecado e viverem sofrendo amargadas por causa daquilo que elas próprias plantaram? E é por isso que ele diz: o que adianta? Vocês pecam e vocês são esbofeteados e vocês sofrem por causa do próprio pecado de vocês. Deus está avisando ao povo: se andarem em desobediência, o pecado vos há de achar. As pragas que atingiram os egípcios atingirão vocês também. O pecado tem consequências drásticas. É por isso que devemos andar na palavra do Senhor. Irmãos, o texto termina dizendo que depois dessa experiência, eles chegam a um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, um lugar de refrigério, um lugar de água de coco, um lugar de sombra, um lugar de descanso, um lugar para renovar as forças na caminhada do deserto escaldante. Mas antes de chegar a Elim, eles tiveram que passar pelas águas amargas. Antes de chegar ao tempo de refrigério, eles tiveram que passar pelo tempo da amargura. Eclesiastes já nos adiantou, no capítulo 3, que tudo tem seu tempo determinado. E há propósito, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu queria terminar orando pela sua vida, para que o Senhor te fortaleça no tempo da amargura, que o Senhor abra os seus olhos para que você tenha experiência com o Senhor nos dias de angústia, para que o Senhor te fortaleça nos momentos da tribulação, para que o Senhor te dê a graça de experimentar Deus transformando amarguras em doçuras, transformando casamentos, transformando corações oprimidos, transformando famílias, e também para que o Senhor te livre de passar pelas amarguras que são causadas pelo pecado. Curva sua cabeça diante do Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nos ajude. Senhor, fortaleça o teu povo. Senhor, amadureça o teu povo. Senhor, ajude-nos a caminhar no teu propósito. Ó Deus, transforme amarguras em doçuras, casamentos desfacelados, famílias, ó Deus, que estão vivendo momentos complicados, doloridos, corações que estão partidos, quebrados, oprimidos. Ó Deus, transforme amarguras em doçuras. Ó Deus, dê experiência com o Senhor ao teu povo. Responda orações nessa manhã. Vem em socorro ao teu povo para a glória do teu santo nome. Contempla o teu povo na sua aflição. Ó Deus, abra os nossos olhos, livra-nos do pecado que causa amargura, destruição e que cobrará um preço altíssimo. Promova arrependimento, conversão, mudança de vida, santificação, quebrantamento do coração, convencimento de pecado. Aplica essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos.